Bom dia, hoje é dia 29 de junho. Eu tô gravando esse vídeo antes de iniciar a ressonância harmônica, justamente para eu poder ver a minha evolução e também para eu poder compartilhar com vocês esse processo. Eu sei que muita gente tem dúvida sobre todo o processo da RH. Eu sei que muitas pessoas buscam depoimentos no YouTube, até mesmo porque eu tenho buscado diversos depoimentos para poder entender como que é a experiência de cada um. No início, eu achava que todo mundo teria uma experiência muito parecida, mas o que eu percebo é que essa experiência varia, né? De acordo de pessoa para pessoa. E até o professor fala que no caminho das palestras, cada um tá num grau evolutivo, né? Basicamente, algumas pessoas, as catarses, elas são maiores, né, digamos assim, para outras menores, e isso depende de pessoa para pessoa. Bom, por onde eu posso começar? Primeiro, como que eu conheci a RH? Por meio de uma indicação de um vídeo aqui no YouTube. E eu tava passando por um momento um pouco delicado, por uma questão pessoal. Só para vocês entenderem um pouquinho. Já há alguns anos eu venho feito algumas práticas, né? Em relação a autocuidado, ao meu autocuidado também espiritual, então eu pratico muito Ho'oponopono. Eu também faço algumas práticas de meditação e são coisas que durante o longo de alguns anos, então aí uns 3 anos que eu venho praticando isso, né? Elas me trouxeram muitos benefícios e isso benefícios tanto materiais quanto emocionais, que na verdade para mim sempre foi o meu principal foco. Então eu tinha alguns bloqueios emocionais e essas práticas elas foram me ajudando, né? Só que aí eu vinha assim de um período muito bacana assim de um estado emocional muito estável, de uma forma geral. Não vou mentir para vocês, é claro que nossa vida ela tem altos e baixos, mas eu vim de um período onde teve mais altos do que baixos. Então, eu considerava que pra mim tava tudo certo, tudo ok. Só que um tempo atrás aconteceu uma questão pessoal que mexeu muito comigo, muito. E isso me desencadeou alguns sentimentos que já há muitos anos eu não tinha. E eu rolando os vídeos no YouTube, me apareceu uma indicação de vídeo e era sobre o relato de uma menina de uma mulher, na verdade, que ela tinha feito a RH e ela tava compartilhando um pouco da experiência dela. Se eu não me engano, ela tava assim, na terceira, quarta onda, não me lembro agora exatamente, mas era bem no início, assim, sabe? Eu fui pesquisar mais a fundo para entender o que que era essa ferramenta, se era só uma repetição de palavras, ou então, assim, para entender o que de fato era, né? E eu fui pesquisando, e aí o pessoal ia comentando Hélio Couto, aí eu fui atrás, né, do Instagram do professor, e o Instagram do professor, ele tem muitos cortes, e resumindo, eu fui indicada, né, a fazer o caminho das palestras, o pessoal comentou muito nos vídeos, tal, que tinha que assistir o caminho das palestras, para pedir a RH, eu fui pesquisar sobre RH, e o próprio professor no site indica. E aproveitando, acabei de lembrar, só para fazer um parênteses, gente, eu não sou uma pessoa autorizada pelo professor Hélio Couto para poder estar falando sobre essa ferramenta. Então, o que que isso significa? Que basicamente a RH ela só pode ser solicitada e explicada detalhadamente por ele e solicitada pelo site oficial dele. Então ele mesmo indica lá, cuidado com golpes, qualquer pessoa que não seja professor Hélio Couto, que não seja uma pessoa da equipe autorizada por ele, vocês não fechem nada, porque infelizmente tem muita gente usando, né, a internet para aplicar algum tipo de golpe, então já deixo aqui esse aviso, né? Bom, então voltando, fui lá, comecei a fazer o caminho das palestras para entender um pouco mais. De início, eu fiquei bastante impressionada com a quantidade de vídeos. Se eu não me engano, são 150 horas de vídeos. E comecei a fazer, né? Foi um processo assim, comecei a fazer. Eu acredito que durante o caminho das palestras eu já fui tendo catarses. Por que que eu acredito isso? Porque assim, gente, eu não tava legal quando eu comecei a assistir,
Mas assim, eu comecei a ficar pior durante os vídeos que eu ia assistindo. Eu comecei a ficar muito mal, sabe? Então começou a me desencadear. Tinha dias que me desencadeava uma raiva que eu não sabia de onde estava vindo essa raiva. Tinha dias assim que era um desânimo absurdo, absurdo. E era horrível, sabe? Mais pra frente eu fui descobrir, e o professor comenta numa das palestras, que ele também tem RH durante os vídeos. Pra mim fez todo sentido depois, hoje faz mais sentido, né? Depois que eu paro pra pensar nisso. Eu ainda estou assistindo O Caminho das Palestras. O professor, ele aconselha fortemente que a gente faça todo o caminho das palestras e leia todo o material que ele indica para depois solicitar a ressonância harmônica. Porém, assistindo alguns vídeos, eu vi que tinha um manual de RH para poder estudar, eu estudei ele, já tô praticamente no final do Caminho das Palestras 1, vou fazer o próximo em breve, só que eu resolvi já pedir a ressonância harmônica. Eu mandei uma mensagem pro professor pedindo autorização, eu disse que eu estava consciente do que era a ferramenta, eu disse que eu também estava consciente que essa ferramenta não era uma ferramenta para pedir casa, carro e apartamento, como ele sempre comenta nos vídeos, que eu gostaria de pedir, que eu já me sentia confiante, assim, né, pra pedir, eu sentia que era o momento. E aí, basicamente, ele me autorizou, então ele retornou o e-mail com as perguntas padrões dele, né, sobre meu nome, dados pessoais, sobre meu momento atual de vida e etc. Bom, estou esperando a minha ressonância harmônica agora. Ele me deu um prazo aí de 10 dias para poder estar recebendo ela. E estou gravando esse vídeo porque, como eu disse no início, eu quero compartilhar com vocês o meu antes e o meu desenvolvimento com a ressonância harmônica e também para fazer alguns comentários adicionais que eu tenho percebido, né? Bom, por mais que eu ainda não tenha recebido a ressonância harmônica, eu percebo que algumas coisas que eu fiz, os pedidos, já começaram a me sinalizar que estão acontecendo. Eu vou compartilhar com vocês alguns dos meus pedidos em breve, assim que eu passar pela primeira onda, não vou me antecipar tanto. Mas eu percebo que algumas coisas já têm acontecido. Eu já percebi uma melhora emocional, então, assim, pra mim ficou claro que foi uma catarse que eu tive, que eu passei por catarses ainda no caminho das palestras. Isso ficou muito claro porque, assim, gente, eu tive, assim, baixas emocionais muito agressivas, sabe? Eu fiquei mal. E mesmo continuando assistindo tudo agora, eu percebo que há semanas eu tô muito melhor, eu tô mais disposta, alegre. Então eu tenho percebido isso, tenho percebido mais vontade de fazer as coisas, até melhor assim, na minha fala, na minha forma de se expressar. É claro que ainda é uma coisa que eu quero desenvolver mais, só que, por exemplo, eu sempre tive vontade de gravar vídeos aqui pro YouTube. E eu já cheguei a gravar um ou outro, só que eu nunca cheguei nesse ponto de ir lá postar, ou então de ser um vídeo fluido. Eu sempre fiz vídeos assim, fui fazendo vídeos com algum script, algumas coisas assim que eu pensava que eu tinha que seguir começo, meio e fim pra ir falando, e acabava ficando uma coisa meio robotizada, sabe? Quando eu ia ver o vídeo, eu não gostava e resolvia não postar. Então, nunca fiz isso. Essa é a primeira vez, assim, realmente que eu tô fazendo vídeo, tô postando pra vocês. Então, já tô muito feliz por ter dado esse passo. E é isso, né? Esses são os principais pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Basicamente, um antes e depois sobre RH. A minha intenção nesse canal não é que ele fale somente de ressonância harmônica. É claro que eu quero postar essa essa minha evolução aí para vocês acompanharem, mas eu quero, assim, falar sobre meu desenvolvimento pessoal, também poder compartilhar algumas coisas que eu tenho feito. Um ponto importante que eu acabei de lembrar é que, assim,
Antes de eu pedir a ressonância, antes de eu fazer os pedidos pro professor, ele tinha perguntado alguma coisa do tipo como estava o meu momento atual de vida. Mas enfim, eu quis abrir um parênteses para ele e dizer que estou comprometida em seguir estudando os materiais, né? Finalizar conforme ele comenda pra gente. Porém, eu já estava tomando algumas atitudes no meu dia a dia para que eu pudesse ter constância aí, né? Porque ele fala que a RH, ela te faz sair da zona de conforto. E muitas pessoas acabam desistindo dela por isso. Então, sabendo disso e sabendo também que, pelo que eu já estudei até agora, eu quero seguir com o uso dessa ferramenta, eu comecei a implementar no meu dia a dia algumas atividades que me fizessem sair da zona de conforto. Então, por exemplo, antes eu não conseguia ir para academia todos os dias. Então, eu comecei a seguir ir para academia todos os dias. Parece simples, mas gente, o hábito da constância, ele te tira totalmente da sua zona de conforto. Então, eu dei uma melhorada na minha alimentação. Tudo isso eu fui fazendo antes de pedir, justamente para me testar, já para meio que dar um comando assim para minha mente falar, opa, vamos sair dessa zona de conforto aí, vamos melhorar a vida, vamos avançar. No geral, eu sempre fui uma pessoa mais para frente, mas para mim fez todo sentido fazer isso, porque eu entendo como se fosse uma mensagem, sabe, pro meu próprio cérebro. E tem sido muito bom, tem sido muito positivo. Eu já tava sentindo vontade de gravar esse vídeo há muito tempo e eu precisava gravar esse vídeo hoje, porque eu acredito que a minha RH ela seja disponibilizada essa semana, essa próxima semana. Hoje é domingo, né? Então eu acredito que ela seja disponibilizada essa próxima semana aí pelo prazo. Então, para mim é muito importante estar fazendo isso agora. Eu espero que vocês gostem aí, né, do que eu pude compartilhar nesse momento, que vocês aí, na medida do possível, também interajam, compartilhem um pouco aí comigo sobre a experiência de vocês, em qual onda vocês estão, se vocês tiveram catarse no caminho das palestras, se vocês não tiveram, como que tá por aí? Isso que eu também quero saber, porque os relatos têm me ajudado bastante, né? Nesse processo de espera, também de estudo. Então, eles têm me ajudado bastante e eu também quero poder contribuir. Esse vídeo, para mim, é também um sinal de contribuição. Eu nem recebi a RH, mas assim, gente, vocês não têm noção. Só quem passa sabe, né? Da gratidão que eu tenho sentido nos últimos tempos. No geral, eu sempre fui uma pessoa grata, mas assim, isso tem acontecido de uma forma explosiva. Então, só para eu poder dar um exemplo para vocês, ontem o carro do meu noivo quebrou. Então, a gente tava indo pro shopping e esse carro quebrou. Gente, o carro nunca tinha deixado a gente na mão. Foi até engraçado, porque um pouco antes a gente tava elogiando ele, né? Falando, nossa, que carro bom, nunca deixou a gente na mão e tal. Carro simples, assim, mas muito bom mecanicamente falando, tá muito bom. E porque ele cuida certinho. Só que ontem ele deixou a gente na mão. E, gente, assim, tudo bem, essas coisas acontecem. Porém, ele quebrou num lugar super tranquilo, sabe? A gente tava próximo, assim, de entrar na Via Dutra, mas ele quebrou num lugar super tranquilo. Ele lembrou de um amigo dele que é mecânico. Esse amigo, ele mora ali numa região próxima e ele basicamente pegou o carro dele, foi numa loja de peças, né, de carro, no Mercado Car, comprou a peça, foi lá, fez a troca da peça, nos ajudou, fez a troca da peça lá no local e ainda não quis cobrar nada. É claro que a gente pagou, né? Ele não quis cobrar nada, mas é claro que a gente pagou um valor lá pra ele, porque, poxa, além de ser o trabalho dele, todo trabalho merece ser recompensado. Isso foi muito bacana da parte dele, sabe? A gente também gastaria horrores com guincho. Então, assim, até nisso eu consegui ficar muito feliz, assim, pela ajuda que a gente teve, por ter parado num lugar tranquilo, seguro, o problema ter sido resolvido no mesmo dia. Foi assim, uma hora e meia, não lembro agora ao certo, 2 horas, não lembro. Mas o vídeo parou aqui, então já deu meu tempo. Mas foi resolvido ontem, deu tudo certo, então só pra vocês terem uma ideia
de como tem sido, assim, sabe? Esses sentimentos que tem vindo, principalmente esse sentimento de gratidão, que foi uma das coisas que eu pedi na RH, gratidão plena. E eu já sinto que mesmo antes de receber, isso já tem acontecido. Então, tô deixando aqui meu relato com vocês. Eu espero que vocês compartilhem aí um pouquinho do que vocês têm passado, né? E até mais. A gente se vê por aí. Tchau, tchau.